uso do narguilé é um hábito cada vez mais comum entre os jovens. Para muitos deles, o cachimbo com água usado para fumar tabaco aromatizado é inofensivo e sem risco à saúde. Mas não é bem assim não. O ritual tem quase o mesmo efeito de fumar um cigarro, além disso pode causar outras doenças. Saiba mais no quadro Fique de Olho com o repórter Humberto Soares. Houve um período nos anos 60 e 70 que fumar era sinônimo de glamour. Com o tempo, esse conceito foi mudando e as pessoas foram se conscientizando sobre os males do fumo. Faz 20 anos que eu parei de fumar. Por qual motivo? Pelo novo movimento de saúde, de se cuidar, de preservar, de ter uma vida saudável. Esses foram os grandes motivos. Há poucos anos, esse aparelho aí, conhecido como narguilé, virou moda entre os jovens e se tornou uma espécie de passatempo em grupo. Uma sessão de 1 hora de narguilé equivale a cerca de 100 cigarros fumados. Um vício que pode custar bem caro à saúde. Eu acredito que não seja uma coisa, primeiramente, saudável do ponto de vista da higiene, né? E possivelmente deve trazer algum mal para a saúde. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, por ano são gastos cerca de 57 bilhões de reais com despesas médicas e perda de produtividade por doenças relacionadas ao tabagismo. Dados comprovam que a maioria dos fumantes se torna dependente até os 19 anos de idade. O cigarro eletrônico, proibido desde 2009 no Brasil, não é reconhecido por especialistas como eficaz para deixar o vício do fumo, apesar de muita gente acreditar que ele contribua para esse processo. A Selma é especialista nesse assunto e trabalha como coordenadora de doenças não transmissíveis da Superintendência de Vigilância em Saúde. Afinal, qual o impacto do narguilé na saúde do usuário? Com a palavra, quem entende do assunto. O narguilé ele é utilizado de forma muito livre aí nas festas, nas boates, né, entre os jovens. E o que é mais complicado do narguilé é porque eles, além deles utilizarem a água, eles utilizam também a vodka, eles utilizam outras substâncias que são nocivas à saúde, além do que também aquela mangueira compartilhada que eles utilizam para fumar o narguilé, também pode trazer problemas transmissíveis, por exemplo, problema de boca, hepatites, tuberculose e outras doenças que são compartilhadas ali naquela mangueira. E entre o narguilé e o cigarro eletrônico, eles são mais ou menos prejudiciais do que o cigarro comum? Hoje, a estratégia da indústria está da mesma forma. Eles começam com aquelas imagens bonitas, pagando pessoas importantes, né, da medicina para soltarem artigos que não são verdadeiros, dizendo que o cigarro eletrônico ele serve inclusive para ajudar na cessação do fumo, o que ainda não existe uma comprovação a respeito disso. O narguilé não poderia ser inofensivo, né, gente? Vamos falar mais sobre isso. Magda de Carvalho está aqui no estúdio, gerente da Superintendência da Vigilância Epidemiológica de Goiás. Boa tarde. Boa tarde. A gente estava conversando aqui, eu, a senhora e a Luciana. A senhora disse aí que 1 hora do uso do narguilé corresponde a quantos cigarros? A 100 cigarros em termos de nicotina. Então, isso que foi falado é muito interessante, porque as pessoas às vezes pensam que o cigarro eletrônico ou o narguilé faz menos mal para a saúde, porque ele não contém todas as substâncias que contém no cigarro comum. Isso é verdade, algumas substâncias como o alcatrão realmente não tem no narguilé, mas em compensação ele pode ter uma quantidade de nicotina muito grande que ela é avassaladora. Então, em termos de nicotina, 1 hora de rodada ali de narguilé, geralmente num grupo de amigos, corresponde a 100 cigarros. 100 cigarros? Em termos de nicotina. Então, ele causa tão mal quanto os demais cigarros. Não existe, na verdade, cigarro inócuo. Todos os cigarros, seja cigarro eletrônico, narguilé ou cigarro tradicional, todos causam algum prejuízo à saúde. E risco de câncer altíssimo. Risco de câncer, porque as pessoas geralmente elas relacionam esses cigarros eletrônicos só com a nicotina. Dizem que os cigarros eletrônicos, o narguilé, só tem nicotina. Mas a nicotina por si só, ela já é capaz de causar uma série de prejuízos, não
não só a dependência como muita gente pensa. Então, a dependência, sim, ela é a substância que causa mais dependência bioquímica, mais do que a própria cocaína e heroína, mas ela também tem uma relação com o aumento da pressão arterial, doença cardíaca, câncer, porque ela altera o DNA das células. Então, existe, sim, prejuízo em qualquer tipo de cigarro. A senhora diria que o cigarro eletrônico, não o narguilé, o cigarro eletrônico mesmo, ele é tão cancerígeno quanto o cigarro normal? Olha, o cigarro eletrônico, ele é novo. Se a gente pensar a comercialização dele internacional, basicamente ela começou por volta do ano de 2005, mais ou menos. Então, é um produto novo e por isso atrai muitos jovens também. Então, existe muito poucos estudos que fazem essa diferença entre o risco do cigarro normal e o risco do narguilé ou do cigarro eletrônico. Você tem estudos produzidos pela própria indústria que vende, mas estudos independentes são poucos. Então, ainda não se sabe exatamente qual é essa diferença em termos de risco, mas ela existe. E, por um outro lado, por exemplo, o narguilé, existe também um risco de transmissão de doenças infecciosas, que pouca gente sabe, porque ele é algo que não é feito individualmente como um cigarro. As pessoas que são, os tabagistas, às vezes eles vão para o quarto, para casa e fumam um cigarro sozinho. O narguilé geralmente é um hábito grupal. E aí as pessoas acabam compartilhando o mesmo bocal, o bocal que é o que você utiliza para poder aspirar essa fumaça. E daí então, a transmissão ali de doenças. Você pode transmitir hepatite, ser transmitida hepatite B, herpes zoster, tuberculose, uma série de doenças através do bocal. Agora, Magna, falta muita informação às pessoas, né? Porque às vezes os jovens podem até dizer que isso é papo de careta, porque cada vez mais o narguilé vem se espalhando em festas, em boates e conseguindo mais adeptos. E talvez muitos ignorando esses riscos que nós estamos levantando agora. O que a gente diz é que os jovens, na verdade, eles não viveram a época do boom da propaganda antitabagista, porque esse foi um programa do Brasil reconhecido internacionalmente que teve sucesso. Se a gente pensar que há 30 anos atrás, 1/3 da população fumava, hoje às vezes é até menos de 10%, então foi um trabalho vencedor, de sucesso no Brasil. Só que essa geração, os adolescentes principalmente, eles não viveram, nem sabem os prejuízos. A senhora acredita que essa deve ser uma nova estratégia da indústria? Implantar o narguilé aqui com mais frequência, o próprio cigarro eletrônico, para tentar desfazer o que foi feito com tanto esforço, às custas de tantas mortes, aliás? Não resta a menor dúvida. O que a gente observa é que as mesmas estratégias que eram usadas lá na década de 50, 60 para atrair o público, é a mesma utilizada. Porque antigamente eles faziam o quê? Se vocês lembram, hoje a propaganda já é proibida, mas se a gente lembrar, naquela época, as propagandas de cigarro, elas estavam ligadas a grandes esportistas, artistas famosos, Então, tinha aquela impressão de liberdade. Quem fumava, a mulher que fumava era uma mulher mais independente, moderna. Então, eles começam a trazer essas mesmas estratégias, só que hoje para atrair jovens. Aí a gente fica se perguntando quando é que o Ministério da Saúde vai reagir e desenvolver campanhas agora contra o cigarro eletrônico e também o narguilé? Tem um trabalho muito bom. A gente até acredita que o Instituto Nacional do Câncer é um dos grandes responsáveis por todo esse trabalho no Brasil, junto com as secretarias estaduais e municipais de saúde, para conseguir com que a prevalência reduzisse. Mas a gente fala que a gente tem um grande desafio agora, que é exatamente o uso dos cigarros eletrônicos, que as estratégias precisam voltar, principalmente para o público jovem. Conte conosco para essa divulgação. Com certeza, a gente vai precisar, porque é uma batalha árdua. Tá certo. Magna de Carvalho, gerente da Vigilância de Goiás. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. E é essa a intenção do nosso quadro Fique de Olho, Toda semana aqui, quarta-feira, no Jornal do Meio-Dia. Obrigada.